Eu gostaria de me dirigir hoje a você que é pastor, líder cristão, que passou pela experiência que eu passei, de um dia com lágrimas oferecer seu corpo a Cristo e dizer para Ele: minha vida é sua. Não é que apenas eu quero me voltar para Ti em arrependimento e fé. Eu quero viver para essa causa. Eu quero que o Senhor fale, mas abundantemente através de mim. E que o Senhor use os meus braços para abraçar pessoas. Eu quero conceber sonhos de libertação, a ponto de poder ver seres humanos recobrando em suas vidas a liberdade dos filhos de Deus. Mas hoje, você lida com o seu chamado com tristeza, as coisas que você mais amou, acreditou, às quais se dedicou, se tornaram objeto de muita frustração para você. Ou em razão da escassez de resultados, ou de problemas gravíssimos que você enfrentou dentro da instituição, do ponto de vista da capacidade dos agentes, dos operadores das instituições evangélicas se voltarem contra você, boicotarem os seus sonhos, tornarem seus principais adversários. Ou então, na relação com aqueles aos quais serviu, perceber a presença de ingratidão profunda. Eu fico a pensar naqueles que acordam de noite e não conseguem voltar a dormir, por pensarem como que eu vim a me encontrar, sabe, numa situação como essa. Quando eu comecei, não era com isso que eu sonhava, eu não podia imaginar que tudo fosse causar tanto tormento a mim e a minha família. Eu também penso naqueles que estão com vontade de largar tudo. Você não acredita mais na instituição. Você olha para dentro dela e diz o seguinte: eu não tenho como levar a cabo os meus projetos ministeriais dentro dessa coisa já formatada que prescreve papéis hermeticamente fechados para pastores e líderes e que, portanto, boicotam todo o meu anelo por ser eu mesmo, por ser autêntico, por cumprir o meu chamado. Então, tudo isso pode remetê-lo para o cinismo. Você olha para aquele templo maravilhoso, aquela banda, sabe, tocando de modo impecável e usando os melhores aparelhos de som e os telões e toda aquela movimentação na igreja. E você levado a dizer qual é a consequência prática disso tudo para a vida dessas pessoas. Sabe? Ninguém muda. A espécie humana é inviável. Seres humanos são regidos de modo implacável pelo egoísmo dos seus corações que os levam a tentar harmonizar o que de mais hediondo existe, o Evangelho de Cristo. Se relacionam com Cristo na exata proporção em que Cristo não pede deles o que os contraria e torna suas vidas mais difíceis. Então você diz, cara, tudo é fake. Também você pode vir de um histórico
de decepção com grandes amigos, com pessoas com as quais você sentava à mesa, beijava o rosto. De perceber que os seus maiores perseguidores não foram os de fora, mas os de dentro. Você também pode estar atravessando uma crise de identidade. Você mudou, mas a instituição não. Você não é mais o mesmo, passou por leituras, sabe? Obras lhe chegaram às mãos que mexeram com sua cabeça. Atravessou momentos amargos e perdas que fizeram com que você tivesse seus olhos abertos para uma dimensão da vida cristã que não conseguia enxergar. Você mudou. Não é mais o mesmo. Você se pega e diz, eu continuo amando a Cristo, desejoso de pregar o Evangelho, mas eu quero expressar tudo isso de uma forma nova. E não é que ela seja necessariamente mais conveniente para você, a fim de tornar as coisas mais fáceis, não. Simplesmente você acha que é através do trabalho árduo, sabe, até mesmo que você vai expressar o que há de mais essencial na sua vida. Ou seja, o seu desejo não é facilitar as coisas, é enfrentá-las se essa for a condição para ser autêntico. Olha, eu tenho muita simpatia por você, porque eu estou há 42 anos trabalhando na igreja. Eu peguei minha juventude, um garoto surfista das praias do Rio de Janeiro, eu peguei a minha juventude, 20 anos de idade, consagrei para essa obra. Eu me lembro dos montes do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, as madrugadas orando com os pastores da Assembleia de Deus, e gritando até mesmo, sob o céu estrelado, Deus usa-me, ajude-me a vencer minhas limitações morais, minhas imperfeições intelectuais e ser útil na tua obra. Até por isso, se me permita falar, que eu tomei a decisão de contar tudo que eu vivi nesses 42 anos numa série de vídeos, sabe, que eu estou oferecendo. Eu criei um curso, o link está aqui na descrição, na minha bio, isso é fácil de achar. Liderança Cristã Autêntica é o nome do curso. Então, já preparei um primeiro módulo, são 34 aulas, e virão outros módulos. Eu acho que eu vou chegar aí às 100 aulas. Vou falar tudo, até que eu pude conhecer sobre atividade ministerial, sobre o trabalho de liderar, seja qual for o campo de atuação, dentro e fora da igreja. Dentro do templo e fora do templo como representante de Cristo. Ou seja, trabalhando com igreja, trabalhando com organização não governamental. Então eu quero falar sobre minha relação com a imprensa, meu trabalho nas favelas, com as lideranças evangélicas, tudo que eu vivenciei, as maiores alegrias, as decepções mais profundas, está tudo ali. Então o primeiro módulo já está pronto, totalmente pronto, eu acredito que pode ser útil a você, e vou lançar um outro módulo em novembro e um terceiro módulo em dezembro, e vou até onde eu sentir que eu devo parar. Agora vamos lá, como lidar com tudo isso? Eu gostaria de apresentar para você 6 caminhos, 6 formas de você lidar com toda essa decepção. Vamos lá? A primeira delas é o seguinte: a vida na igreja. Quando eu passei pelo período de maior decepção, que eu diria que foi de 2018 para cá, a coisa começou a ficar difícil de 2007 para cá, quando eu passei a viver no púlpito e na rua, sabe? Então, trabalhando dentro e fora da igreja. Agora, de 2018 para cá foi um massacre. Eu posso dizer que hoje você está ouvindo aqui um cristão que subscreve a Confissão de Westminster. Eu estou na linha do Calvino, Lutero, você está entendendo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não negocio a inspiração da Bíblia. Creio nas doutrinas centrais e não sou liberal, tanto nos costumes quanto na minha teologia. Então, quer dizer, mas a tentação que eu experimentei,
a que mais me fez sofrer, mais do que a perseguição, foi ter que conviver com a tentação do cinismo. De não suportar ver cantor evangélico e olhar para 99% das pregações e dizer, cara, isso é um absurdo, isso é um fim. Veja, não estou dizendo que esse é o diagnóstico, estou dizendo que essa é a tentação. E qual foi o tratamento que o Espírito Santo me deu? Ao me levar para as Escrituras, me deparar com o fato de que tudo que eu estou vivenciando, pelo qual você está passando, está na Bíblia, está nas Escrituras, nas narrativas, na vida dos profetas, dos apóstolos e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreram nas mãos dos homens, e em especial os homens religiosos. E outro ponto, tratamento mais humilhante que Deus me deu. A providência nos momentos de maior luta contra o ceticismo. Qual o ceticismo? As pessoas não mudam. E as instituições nada mais servem do que para usar o cristianismo para que essas pessoas recebam um calmante na sua consciência e levem adiante seus projetos egoístas. Aí o que o Espírito Santo fazia comigo? Colocava na minha vida cristãos extraordinários. Gente que vive dentro da instituição. De modo que eu fui forçado a chegar às seguintes conclusões. Não apenas a Bíblia fala sobre regeneração, como também há pessoas regeneradas, transformadas pela graça no meu país. E dentro das instituições. Então você não foi enganado. A segunda coisa que eu tenho para lhe dizer. A primeira, a vida na igreja. Então não dá para você olhar para tudo e descartar em totum, sabe? E dizer, não, isso aqui não funciona, vou me dedicar a outra coisa. Vai se dedicar ao quê? Não dá para dissociar a nossa vida da igreja, porque Jesus não dissociou sua vida, ele que é a nossa referência, da vida dos seus discípulos. Ele amou a igreja até o fim. Agora, em segundo lugar, eu diria para você o seguinte, você não foi enganado. Eu sei, esse ponto tem íntima relação com o primeiro. Você entrou no ministério, e o que Jesus disse para você? Acautelai-vos dos homens. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Olhe para as narrativas bíblicas, olhe para as epístolas de Paulo. Com exceção de Filipenses, todas foram escritas para tratar de problemas sérios dentro das igrejas do primeiro século, que mantinham convívio com os apóstolos e com os amigos dos apóstolos. Uma coisa chocante. E olha o apóstolo Paulo falando, todos os da Ásia me abandonaram. Alexandre Latueiro me causou muitos males. Demas me abandonou, amando o presente século. Agora, nada disso impede de você ter uma conversa franca com o seu conselho, com a sua equipe, com os membros da igreja. E falar abertamente do mal que a instituição está causando a você. Isso é complicado, porque pode ser que você dependa dela para viver. Mas vale a pena você arrastar esse drama, sabe? Até a velhice? Morrer frustrado, sem poder dizer combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque é combater o bom combate, você viver nesse inferno, lidando com problemas artificialmente criados ou construídos socialmente. Porque, veja só, existem os problemas relativos à nossa relação com a igreja. Repito, olha para o Novo Testamento, os problemas já enfrentados pelas igrejas do primeiro século. Agora, nós temos associados a eles, a esses problemas que são inerentes à vida da igreja, os problemas relativos ao fato de você ser membro de uma igreja evangélica brasileira. Metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, o que for. Não são problemas que são problemas criados, eles não...
Eles não têm que fazer parte necessariamente da vida da igreja. Tem a ver com cultura, tem que a ver com estrutura, tem que a ver com gestão, sabe? Tem a ver com valores, sabe? Tem a ver até mesmo com a herança que essa igreja herdou, que pode ser profundamente patológica e antibíblica. Então nada impede você ter uma conversa franca com sua família, com seus filhos, com a liderança da igreja. Foi o que eu fiz aqui em casa. Falei, olha, dias difíceis nos aguardam, porque eu tenho que me posicionar. E eu só aguardo luta, perseguição. E foi o que eu vivi. De repente, com 60 anos, eu me peguei privado do meu sustento. E passei a depender de rede social para viver. Impressionante. Não passou pela minha cabeça jamais que eu chegaria nessa idade vivendo essa situação de a instituição que me mantinha dizendo o seguinte: você não vai receber mais nada a partir do dia tal e mês que vem seu salário vai ser cortado por 40%, 45%. Eu sugiro que você considere também mudar de campo, mudar de denominação, mudar de ministério. Foi o que eu fiz. Eu pedi exoneração da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sem abrir mão do púlpito, sem abrir mão da igreja. Eu congrego numa igreja hoje independente, continuo pregando, apaixonadíssimo pelo ministério de pregação, mas, e outra coisa, não julgo que a Igreja Presbiteriana do Brasil está perdida, que não tem mais nenhuma utilidade, que é alguma coisa ossificada, sabe, que deve ser vista como se vê sei lá, um museu, sabe, alguma coisa. Não. Tem vida ali, tem pessoas convertidas, tem bons homens ali, mas não dá para mim mais. Eu olhei e falei, não tem mais o que fazer aqui dentro. Para a minha vida não funciona. A tal ponto que eu não me imagino de volta a nenhuma igreja da minha denominação para exercer a função de pastor titular ou de pastor auxiliar. Essa fase da minha vida passou e foi de fundamental importância para que eu não enlouquecesse. Quando eu vi que não dava para conciliar a militância, o ministério que eu considero, de falar a verdade, muitos vão chamar, eu fico com constrangimento de usar a palavra, o ministério profético. Você falar a palavra de Deus e confrontar a cultura e a vida da igreja. Sabe? Aí, quando eu vi que era incompatível com a coisa, eu falei, não faz sentido eu ficar aqui. E olha, eu não tenho como descrever a alegria que eu estou experimentando depois de ter tomado essa decisão. Porque pode ser que você também não acredite mais na coisa, serve para outros, mas não serve para mim. Não quero. E eu sei de pessoas, estamos aí, não falta testemunho de pessoas que saíram das suas denominações, que plantaram igrejas, começaram uma instituição qualquer e que se realizaram numa extensão que até então não vinham realizando, tá certo? Numa extensão que até então não havia alcançado na sua denominação, na sua igreja de origem. Eu queria dar mais 2 sugestões para você. Busque autenticidade. A igreja prescreve um papel para nós, pastores e líderes. Você só pode ser assim. Hoje, de propósito, eu me filmo num estádio de futebol, com aquele comportamento que muitos podem julgar pueril, fazendo uma brincadeira ou outra para humanizar a coisa, sabe? E assumindo posturas que eu queria que pessoas não deixassem de ser cristãs, ou de abraçar o cristianismo, ou de abraçar um cargo de liderança dentro da igreja, por olharem para esses papéis e dizer o seguinte: bom, se a coisa só pode ser feita dessa maneira, não dá. Não dá, isso é pesado demais para mim. Então, eu procurei autenticidade. Eu falei, não dá para viver do gabinete pastoral para o púlpito, do púlpito para o gabinete, eu tenho que ir para as ruas. Aí fui fazer minhas manifestações e fui envolver com a imprensa, com os movimentos sociais, com a favela, com as nossas polícias, com as instituições públicas. Isso foi de uma riqueza imensa para a minha vida. Não tenho como descrever o quanto eu sou grato a Deus por ter rompido com o projeto de gabinete, púlpito, gabinete. Eu me lembro de um pastor presbiteriano que disse: ministério pastoral
é presença. O que ele queria dizer com isso? É você estar presente no encontro das sociedades internas, dos homens, das mulheres, dos adolescentes, dos jovens e tal. Sabe? A ideia é o seguinte, mesmo que você não faça nada, você está ali. Eu não dou conta disso. Eu duro pouco, nós duramos pouco. Não dá. Se a condição é essa, eu já vi pessoas me propondo coisas de você convidar pessoas para pregarem na sua igreja a fim de viabilizar a sua sobrevivência da denominação. Isso é um devaneio, isso é uma loucura. E eu sugiro a você o que eu estou precisando pôr em prática. Buscar o descanso. Respeitar os dias da semana para descansar e pensar na possibilidade de ter um período um pouquinho mais longo. Pode envolver alguns meses, um semestre, até mesmo um ano, para você recobrar o fôlego. Porque é aquela história, né? Robert Murray McCheyne diz o seguinte: Deus me deu uma mensagem, um cavalo, eu matei o cavalo, agora quem vai levar a mensagem? Ele morreu com 29 anos, um pregador escocês extraordinário. Então, se você arrebentar com sua saúde, com sua vida emocional, viver de burnout em burnout, de esgotamento em esgotamento, qual o proveito disso para o reino de Cristo? Sabe? Então, é isso. Dá uma olhadinha lá no link, vai lá, Liderança Cristã Autêntica. Eu escolhi a palavra autêntica de propósito. E o material que vem por aí, eu tenho esperança que, e o que já está gravado, essas 34 aulas, eu tenho esperança que ajudará você a ser feliz no exercício do cargo de liderança que Deus lhe deu, seja como missionário, como evangelista, plantador de igreja, presbítero, professor de escola dominical, dirigente de grupo pequeno, pastor, ou então alguém que esteja à frente de uma organização não governamental, sabe? Mas eu tenho esperança que você vai olhar para isso e vai dizer o seguinte: isso aí eu estou pronto para ver, é isso que eu quero para a minha vida. Eu chamo para ser autêntico. Sim, autêntico, ser você mesmo. Não reproduzir a vida de Calvino, Lutero, sabe, dos pregadores do passado, do presente que você mais ama. Sabe? Aprender com os princípios, com caráter, com a retidão, com amor, isso é lindo. Mas deixar essa coisa fluir através da singularidade da sua personalidade e que permitirá ao mundo conhecer algo do amor de Deus que só pode ser conhecido por meio da singularidade da sua vida. Tá bom? É isso aí. Olha, se tudo isso aqui fez bem para você, permita-me dizer o seguinte: não deixe de se tornar membro do canal, se for possível, colaborar com esse ministério de ensino, conforme eu disse, né? Estou vivendo hoje desse milagre, contando com as redes sociais. Então, se puder colaborar, tem aqui o palavraplena@gmail.com, que é o Pix. Você pode se tornar membro, se matricular nesses cursos também é uma forma de contribuir. E eu tenho, olha, e faz parte das agruras do ministério. Você imagina, 62 anos de idade, nunca me afastei, sempre pregando. E se você pegar as minhas mensagens, não tem meme comigo, ninguém conseguiu até hoje tirar um trecho de uma pregação minha e dizer o seguinte: isso é heresia pura. Ele está ensinando algo que não se encontra no credo apostólico, nem nas confissões de fé reformadas. Não tem. E hoje eu me encontro com tudo sem apoio institucional, exceção da rede de pequenas igrejas, que está numa luta para se manter de pé, começando, e tendo que usar desse expediente, pedindo um help para poder tocar adiante o ministério, contratar pessoas, ter uma equipe, melhorar as transmissões. Agora mesmo eu comprei, pela fé, aquela antena da Starlink, do Elon Musk, mas porque eu moro aqui numa mata, num lugar de mata, melhor dizendo, ao cacófato. Então eu moro aqui no meio do matagal, tem uma reserva florestal, muita árvore, e quando dá ventania, os galhos caem em cima da fiação e pronto. Eu não tenho mais transmissão. Aí agora satélite, aí é outra história com muito mais velocidade. Bom, isso aí não vim nem para falar sobre isso, é isso. Que Deus o abençoe e guarde, meu querido irmão. Fica aí na trincheira. Não saia do seu posto. Se tiver que sair, para recobrar o fôlego e voltar a servir. Mas não abra mão
do seu chamado, porque vai ser glorioso o dia em que você chegar na presença de Cristo com mãos cheias, sabe? Não para comprar sua salvação, mas para dizer para Ele: eu não banalizei a revelação do seu amor por mim. Eu retorno a Ti o que Tua graça fez em mim, por meio de mim. Eu retorno a Ti as obras da Sua graça por meio da minha vida. Essa é a nossa grande meta. Deus te abençoe e te guarde. Fique com Jesus.